As regiões polares desta Terra juntas são cerca de 4 vezes o tamanho de toda a Europa, exceto por muitos milhares de quilômetros quadrados de neve, gelo e alguns poucos animais. Supostamente não há muito lá. A Antártica, no hemisfério sul, é até considerada a maior e mais solitária área contígua da Terra. De acordo com teorias conspiratórias e pesquisadores de OVNIs, os extraterrestres devem tirar proveito deste fato e manter bases subterrâneas secretas, especialmente no Polo Sul. Hoje veremos o que os soldados encontraram na Antártica a este respeito e apresentamos outras 10 coisas chocantes e emocionantes encontradas no gelo. Alienígenas na Antártica. Em junho e julho de 1965, uma equipe de 17 pessoas viajou para a Antártica. O grupo era formado por soldados argentinos e chilenos que fizeram uma viagem de treinamento desde sua base em Aguirre Cerda até a ilha subantártica de Deception. Durante o exercício das tropas, os soldados avistaram um OVNI que circulou pelo sul da Argentina por cerca de 1 hora e depois desapareceu em direção à Antártica. Curiosamente, a mesma aparição foi relatada por soldados britânicos na época. Também eles, completamente independentes dos soldados sul-americanos, tinham visto algo que descreveram em seus relatórios como um OVNI. Entretanto, os soldados britânicos só viram a luz por cerca de 10 minutos. Observações como esta, de acordo com outros relatos de testemunhas oculares, não eram incomuns em torno da Antártica na época. Os soldados nem sequer fizeram um grande alarido com isso. Eles apenas notaram o avistamento em seus relatórios das tropas e depois passaram a outras coisas. Hoje, jornalistas investigativos e pesquisadores de OVNIs estão ainda mais interessados em tais avistamentos. Afinal, os rumores de que há uma ou mais bases alienígenas sob o gelo eterno da Antártida não estão ficando mais silenciosos. O diretor americano John Carpenter também abordou o assunto em 1982, no seu filme A Coisa de Outro Mundo, que conta a história de 12 membros de uma estação de pesquisa americana na Antártica. Os soldados são assombrados por um ser estranho que toma conta de seus corpos e os mata assim que avança. Se existem realmente alienígenas na Antártica, a gente espera que todos sejam um pouco, pelo menos, amigáveis com a gente. E no mais, a gente aguarda aí novas conclusões. A vida no Lago Vostok. Além de sul-americanos e britânicos, pesquisadores e soldados russos também estão na Antártica. Uma equipe de pesquisadores subaquáticos encontrou um lago subterrâneo perto da estação russa Vostok. Não parece espetacular no início, mas este lago está escondido a uma profundidade incrível de 3.700 a 4.100 metros sob grossas camadas de gelo. Com um comprimento de 250 km, uma largura de 50 km e uma profundidade de até 1.200 metros, o Lago Vostok é um dos maiores lagos da Terra. Esses chamados lagos subglaciais sob a camada de gelo antártico não são tão raros assim. 370 lagos menores são agora conhecidos. O fato de que há água líquida em suas profundidades no Polo Sul é um mistério da Antártica. Mas não foi apenas a presença de água líquida sob o gelo grosso que surpreendeu os pesquisadores. Após a perfuração, o Lago Vostok revelou-se um corpo de água excepcionalmente rico em espécies. Os pesquisadores encontraram uma variedade de bactérias, fungos, vermes, anêmonas do mar, caranguejos e bactérias primordiais em profundidades de 3.563 a 3.621 metros. As amostras estão sendo examinadas atualmente. Os pesquisadores suspeitam que algumas das criaturas têm vários milhões de anos e podem fornecer informações valiosas sobre o passado da Antártica. Farol do Lago Michigan. Esta foto do farol St. Joseph mostra que ele pode ficar gelado em Michigan, no norte dos Estados Unidos. Este espetáculo natural bizarro ocorre quando o frio glacial, ventos fortes e a umidade sobre o Lago Michigan colidem. O vento gelado congela imediatamente a umidade ascendente e bate as pequenas partículas de gelo contra edifícios, corrimões e caminhos. Cones de beleza surreal se formam então sobre estes. Em invernos particularmente frios e longos, o farol, construído em 1859, desaparece completamente sob uma crosta espessa de gelo e oferece uma impressão verdadeiramente fantasmagórica. Crocodilos congelados. Pode-se pensar que os jacarés só aparecem em regiões tropicais do mundo. Fotos de jacarés dos Estados Unidos mostram que isso não é verdade. Nos estados do Mississippi e Carolina do Norte, às vezes pode congelar durante períodos de frio extremo. E é precisamente aqui, ao lado da Flórida,
que vive a maioria dos jacarés nos Estados Unidos. Os répteis pré-históricos usam um truque para se ajustar nestes casos. Eles sentem a aproximação do frio com muita precisão e, de bom grado, se deixam congelar lentamente. Entretanto, eles deixam cuidadosamente a longa boca com as narinas sobressaindo da superfície da água durante o congelamento do choque. Enquanto todas as funções vitais são reduzidas o máximo possível, os corpos sem vida continuam a respirar minimamente, o suficiente para sobreviver ao frio e depois descongelar novamente. Se o frio durar muito tempo, ou se os animais pertencerem a reservas administradas, os guardas florestais às vezes vêm e tiram os jacarés quase sem movimento da água para trazê-los para recintos mais seguros e também lugares mais quentes. Ovo alienígena. Que diabos é isso? Foi o que alguns caminhantes pensaram quando descobriram o que eles espontaneamente descreveram como um ovo alienígena em um lago em Utah. Curiosas, as pessoas chocadas examinaram a estrutura na margem de um lago congelado. A forma, o padrão e as linhas perfeitas da parte estranha lembravam um círculo de cultivo, exceto que este círculo geométrico tinha crescido no gelo. Após uma investigação completa, os caminhantes ainda não tinham certeza do que haviam encontrado. Mais tarde, eles postaram a filmagem online e relataram a descoberta à Comissão Florestal. Depois de alguns dias, o caso alienígena foi resolvido. Um grupo de estudantes de uma academia de arte próxima havia esculpido a forma aparentemente estranha no gelo como parte de um projeto escolar. Peixe congelado. Em 2016, os pesquisadores de Xangai publicaram um vídeo verdadeiramente assustador. Nele, os homens colocaram o peixe em uma tigela que havia sido previamente congelada por várias semanas. Após alguns momentos, o peixe nada novamente na água morna, como se nada tivesse acontecido. É sabido que algumas espécies anfíbias podem estrangular seus sistemas de suporte de vida tão bem no frio que parecem mortas, mas ainda estão vivas. O fato de que os peixes que haviam sido congelados por várias semanas também podiam fazer isso era uma novidade chocante para os cientistas do Ocidente. O que surpreende os pesquisadores nos Estados Unidos e na Europa é dito ser bastante normal nos restaurantes de sushi do Japão. Ali, certos peixes são conservados exatamente desta maneira. Em vez de congelá-los mortos, eles são congelados vivos e depois ressuscitados pouco antes da preparação. Túnica velha de Viking. No extremo norte da Noruega, as geleiras estão derretendo, assim como em todos os outros lugares do mundo. Embora esta seja uma catástrofe para a natureza e para a humanidade como um todo, que ainda não pode ser totalmente avaliada, o derretimento também tem certas vantagens. Nunca antes, os pesquisadores foram capazes de recuperar tantos artefatos de tempos passados, e depois tão facilmente. Objetos de uso diário, armas ou esqueletos da era Viking estão agora apenas nas regiões glaciais. Uma das descobertas mais recentes é uma túnica estimada de 1.700 anos, feita de fibras de lã, que uma vez deve ter sido usada por um orgulhoso viking. A peça foi tecida e costurada da maneira mais simples. Nas proximidades, os pesquisadores encontraram utensílios de caça. Como nenhum esqueleto pôde ser recuperado, os arqueólogos assumem que a túnica e as armas de caça pertenciam a algum tipo de acampamento. É provável que um viking tenha depositado seus pertences aqui por volta de 300 d.C., em um bom campo de caça. Dessa forma, ele não precisava levar os itens do seu assentamento. Lula gigante congelada. Pescadores encontraram uma lula gigante congelada nas águas ao redor da Antártica. O animal foi entregue aos pesquisadores. As investigações mostraram que a lula gigante provavelmente já havia sido congelada por 6 meses. A animal fêmea poderia ter sido surpreendida pelo frio repentino, ou o animal de 4 metros de comprimento estava doente e, portanto, não podia mais escapar para as águas mais quentes e profundas da Antártica. As lulas gigantes são normalmente animais das profundezas do mar. Só raramente são pegos. Durante muito tempo, os colossi de até 10 metros foram uma lenda. Mas, enquanto isso, foram encontrados espécimes continuamente em todo o mundo, confirmando que estes monstruosos gigantes do mar profundo, com seus tentáculos mortais e dentes prênsio, não são um fio de marinheiro, mas uma realidade absoluta. Marfim sob as geleiras. Na Rússia, graças ao derretimento de milhares de quilômetros quadrados de permafrost e glaciares, cada vez mais relíquias de animais pré-históricos, como os mamutes, estão aparecendo. Não são, de forma alguma, apenas ossos ou restos de peles espantosamente bem conservados desses animais que estão sendo encontrados. Os mamutes
deixaram para trás um tesouro completamente diferente, que agora está provocando uma verdadeira fumaça de ouro no norte da Rússia. As presas gigantescas dos enormes animais de até 3 metros de altura fornecem marfim valioso. Isto não é cobiçado apenas no mercado negro russo. Os homens podem ganhar até $100 mil por semana. Em troca, os caçadores de presas acampam em condições adversas, cavando durante semanas na lama das geleiras derretidas, com pouco respeito pelo meio ambiente ou outras relíquias importantes para a ciência. Até agora, o governo russo ainda não pôs um fim a estes acontecimentos. Entretanto, tanto pesquisadores russos quanto estrangeiros estão atualmente tentando proibir, ou pelo menos regular, a mineração destas presas de mamute. Caverna de gelo Anaconda. Atualmente, a Islândia ainda desfruta de invernos suficientemente frios e espetáculos naturais gelados. Um destaque especial é a Caverna de Gelo Anaconda, sob a geleira Vatnajökull, enroscada como uma cobra. Como seu homônimo, a Caverna de Gelo Anaconda está em constante movimento. Água derretida, novas geadas e os cursos de água naturais ao redor da caverna remodelam as passagens e salas dentro da caverna a cada ano. Os visitantes podem entrar na caverna a uma profundidade de cerca de 100 metros. Um mundo de gelo cintilante, de seções azuis e turquesas, se revela para as pessoas assombradas. O jogo de cores cativa milhares de pessoas a cada ano. O gelo aqui é azul, porque é invulgarmente denso e duro. Na primavera, a caverna derrete até certo ponto, mas com o início do inverno, ela aumenta de novo em tamanho e também em beleza. Peixes de gelo antártico. Em 1927, os pesquisadores da Antártica encontraram um peixe incrivelmente pálido. Quando examinaram a captura mais de perto, ficaram chocados ao descobrir que o animal tinha sangue branco. De fato, o peixe, que recebeu o nome de Antarctic Ice Fish, não possuía glóbulos vermelhos. Embora estes sejam essenciais no sangue para o transporte de oxigênio, os peixes de gelo antártico podem respirar. Presumivelmente, eles simplesmente absorvem o ar através de sua pele nas águas extremamente ricas em oxigênio. Os peixes de gelo antártico não são de forma alguma uma espécie rara. Junto com outros peixes perfeitamente adaptados à vida no frio, os peixes de gelo da Antártica colonizam grandes áreas. Ainda em 2021, os pesquisadores encontraram uma colônia de criação do Ice Fish interconectada do tamanho da ilha de Malta. Cerca de 60 milhões de ninhos se alinham nesta área. Isto faz do peixe gelo antártico uma das populações animais mais fortes do Polo Sul. Cachoeira de sangue vermelho. Finalmente mostramos outro raro fenômeno natural que os pesquisadores encontraram no gelo da Antártica. O Glaciar Taylor, que recebeu seu apelido de Glaciar Sangrando, por causa da água vermelha profunda que flui para o mar neste local durante todo o ano. A única fonte possível da água em comum é uma nascente subterrânea ou um rio. A água contém uma quantidade invulgarmente alta de ferro que oxida e fica vermelho profundo assim que entra em contato com o oxigênio. O fato de que esta água não congela instantaneamente aqui, mesmo às temperaturas mais baixas, é devido à alta concentração de sal. A água de ferro vermelho sangue contém mais que o dobro de sal que o mar neste ponto. Entretanto, os pesquisadores conseguiram encontrar criaturas simples como bactérias na água vermelha. E agora, nos diga aí, na sua opinião, qual destas descobertas bizarras, chocantes ou extremamente raras te cativou mais? Você acha que tem alienígenas no Polo Sul? E que os avistamentos dos soldados foram reais? Conte pra gente a sua opinião nos comentários abaixo. Se inscreva aqui no canal caso você ainda não tenha feito isso. E a gente se fala no próximo vídeo aqui no Mundos Escondidos. Tchau!